Olá, turma! Hoje a gente vai começar a falar sobre gráficos do movimento uniformemente variado. Apenas uma introdução, porque a aula que vem a gente vai falar com mais afinco. A primeira coisa que vocês vão precisar fazer na hora de montar o gráfico seria relembrar a equação horária de posição que a gente viu na aula passada, que começa com a letra S. Esse daqui é o famoso sorvetão, em que o S seria posição final em metros, S0 posição inicial também em metros, V0 velocidade inicial em metros por segundo, tá tudo no SI, tá? T tempo gasto em segundos, A sobre 2 seria metade da sua aceleração média, que é em metros por segundo ao quadrado, e novamente o T ao quadrado, que seria o tempo gasto também em segundos. Primeiramente, como é uma equação de segundo grau, o seu gráfico não vai ser mais uma linha reta, como a gente viu no MU. Agora, ele vai ser uma parábola, porém, ela pode ser feliz ou triste. Vamos analisar a próxima parte. Sempre eu vou te pedir, uma questão, instantes em que o móvel passa pela origem. E você sabe que origem, como a gente viu na aula passada, seria que a posição vale 0 metros. O que significa achar os instantes? Significa achar as raízes da sua equação de segundo grau, porque a gente vai comparar o sorvetão com uma equação de segundo grau que você aprende em matemática. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é uma equação completa. Lembrando que, comparando essas duas equações, a gente tem a incógnita como sendo t na física e na matemática você tem o x. Então, t é a mesma coisa que x. Por comparação, essas duas aqui, eu repeti a de baixo, que é a matemática, e tive que reorganizar o sorvetão, para você poder comparar e verificar melhor as incógnitas. Então, o que acontece? O t ao quadrado é o seu x ao quadrado, o t elevado a 1 é o seu x elevado a 1, e o número que está sozinho é o seu c. Então, esse daqui é o coeficiente A, coeficiente B e o c. Então, por comparação, gente, já que você sabe que t é o x, quem é o seu coeficiente A? É a metade da sua aceleração. Seu coeficiente B é a velocidade inicial e o seu coeficiente C é a posição inicial. Tá tudo escrito aqui. Lembrando que esse A, B e C são coeficientes. Não confunda esse A com a aceleração, tá? Então, aqui, para você calcular as raízes, que a questão pede isso, você vai precisar usar o seu delta e, posteriormente, seu Bhaskara. Só que você tem duas maneiras de calcular. Se o seu A, se esse coeficiente aqui em cima, calculado, que é a metade da aceleração, se ele for positivo, maior do que zero, você tem três tipos de gráfico, depende do seu delta. Delta, vamos relembrar que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o A, o B e o C você tira da equação horária. Delta, ele tem três possibilidades. Lembrando que o A é positivo. Se o A é positivo, você tem que a parábola vai ter concavidade para cima. Vai ser um gráfico feliz, uma curva com concavidade para cima. Se o seu A for positivo, você sabe que é feliz em todos eles. Porém, o delta, ele tem importante valor. Porque dependendo do seu valor, você vai ter que o móvel, que a curva encosta ou não encosta. Se o seu delta for positivo, você tem caracterizado que você vai achar duas raízes reais diferentes. Ou seja, quando você fizer o seu Bhaskara, você vai achar dois valores. A gente chama aqui de T1 e T2. Então, como é que você vai ter o seu gráfico? Vai ser feliz, porque o seu A é positivo, e ele vai encostar duas vezes no seu eixo do tempo. Isso significa que a curva encosta duas vezes no eixo do tempo, os valores T1 e T2 que você achou. Segunda possibilidade, continuando com A positivo. Se o seu delta der igual a zero, isso significa que você vai ter duas raízes reais iguais. Ou seja, quando você fizer o seu Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, você vai achar dois valores iguais. Então, ao invés de chamar de T1 e T2, você pode simplesmente chamar de T. E como é que você vai ficar o seu gráfico? Seu gráfico continua sendo uma carinha feliz, porque o A é positivo, só que ele encosta apenas uma vez no eixo do tempo. Foi o que eu escrevi aqui para vocês. A curva encosta apenas uma vez no eixo do tempo, no valor T que a gente achou. E a última possibilidade, continuando com A positivo, um gráfico feliz, você tem a possibilidade do delta der negativo. Se o delta der negativo, isso significa que ele não tem raízes reais, ou seja, o tempo, o Bhaskara, você não precisa calcular porque ele não existe tempo negativo. Então, a possibilidade do seu gráfico vai ser, continua sendo feliz, só que ele está voando aqui no eixo. Ele não encosta em nenhum momento no eixo do tempo. Então, isso significa que a curva não encosta no eixo do tempo, ou seja, não atinge a origem, porque essa era a pergunta feita lá no início. Agora, aqui, segunda possibilidade.
Se o seu A for negativo, se o seu coeficiente for negativo, significa que a parábola vai ter concavidade para baixo, ou seja, você vai ter um gráfico triste, nesse formato aqui. Novamente, quando você calcular o Bhaskara, você tem as três possibilidades novamente. Primeira, continuando com o seu A negativo, carinha triste. Se o seu delta der positivo, você vai ter duas raízes reais diferentes, que calculando o Bhaskara, você vai ter T1 e T2. O seu gráfico vai ser triste, parábola com cavidade para baixo, e ela encostando no eixo do tempo duas vezes, em T1 e T2. Segunda possibilidade, continuando com A negativo, gráfico triste. Delta é igual a zero, você tem duas raízes reais iguais, ou seja, fazendo o seu Bhaskara, você vai achar dois valores iguais, que pode mesmo chamar de T. Então, o seu gráfico vai ser triste, só que ele encostando uma vez só no eixo do tempo. Foi o que eu escrevi. A curva encosta apenas uma vez no eixo do tempo em um valor T. E a última possibilidade, continuando com A menor do que zero, o gráfico triste ainda. Se o delta der negativo, que significa que não tem raízes reais, ou seja, T não existe, porque não existe valor negativo para tempo. Então, aqui você vai ter o gráfico triste voando novamente, sem encostar no eixo do tempo. Então, aqui, conclusão, a curva não encosta no eixo do tempo, ou seja, não atinge a origem. Então, ele não chega nos 0 metros. Coloquei um exemplo para vocês que vai ajudar muito a fazer o exercício de hoje, da aula de hoje, aquelas 5 questões. Dei uma equação horária de posição para você do MOVE. Então, S é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado. Tudo no sistema internacional. Peço para você determinar na primeira questão S0, que é a posição inicial, e V0, que é a velocidade inicial. Letra B, eu quero A, que é a aceleração média. Número 3, desculpa, os instantes em que o móvel passa pela origem, ou seja, quando a posição é 0. 4, a análise do coeficiente A e do resultado do delta, ou seja, você vai fazer a análise do gráfico, tá? Como é que vai ser? E a quinta e última questão é o esboço do gráfico. Não é para calcular as posições, é só um esboço. Então, aqui é a resolução para vocês. Repetir a fórmula para a gente não ficar olhando lá em cima novamente. Então, S é igual a 8 menos 6t mais t ao quadrado, tudo em metros e segundos. A primeira questão, ela pedia para você a posição inicial e a velocidade inicial. Então, você tem essa equação dada no enunciado e, por comparação, você sabe que é o sorvetão, que eu estou me referindo, já que é uma equação de segundo grau. Por comparação, quem é que está no lugar do S0? É o 8. Então, 8 metros. Por comparação, quem está acompanhando o t elevado a 1? O menos 6. Então, a velocidade inicial é menos 6 metros por segundo. E a segunda questão pede a aceleração. A metade da sua aceleração está acompanhando o t ao quadrado. Que número que está aqui na frente que está acompanhando o t ao quadrado, que a gente não escreve? 1. Então, eu sei que a metade da aceleração é 1. Então, esse 2 que está dividindo o A, posso passar para o outro lado multiplicando. Então, a minha aceleração é 2 vezes 1, 2 metros por segundo ao quadrado. Para você, se você não quiser fazer essa parte aqui, a aceleração sempre vai ser o número que está na frente do t ao quadrado vezes 2. Ou seja, a aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Terceira, aqui eu peço para você os instantes em que o móvel passa pela origem, né? Ou seja, o S é 0. Então, eu vou reorganizar essa expressão. A equação que veio no enunciado, eu vou colocar na ordem perfeita. Essa sendo a primeira, essa sendo a do meio e essa sendo a última. Então, só vou trocar esses 3 termos de lugar e substituindo o S por 0, obviamente. Então, a minha expressão ela vai ficar t ao quadrado menos 6t mais 8 igual a 0. Então, vai ficar muito mais fácil comparando com uma equação matemática. Agora, vamos achar os coeficientes. Não é A de aceleração, é A de coeficiente. O A é o número que está aqui na frente, que a gente não escreveu, no caso é 1. O B está acompanhando o T, então vale menos 6. E o C é sempre o número que está sozinho, 8. Então, agora eu vou fazer delta, B ao quadrado menos 4AC. Substituindo os valores, eu achei que delta deu 4. Ou seja, o delta deu positivo. E aí, eu substituí no Bhaskara. Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, lembrando que os coeficientes são os mesmos, eu achei 2 intervalos de tempo, T1 que deu 2 segundos e o T2 que deu 4 segundos. A análise ela é pedida na quarta questão. Conclusão, o meu coeficiente A foi 1, ou seja, o A foi positivo. Se o A for positivo, o meu gráfico vai ser uma curva feliz, ou seja, com cavidade para cima. E a minha segunda conclusão é que o meu delta deu 4. O meu delta deu positivo. Isso significa que existem duas raízes reais diferentes. E a quinta questão, tendo a conclusão da 4, eu posso fazer o esboço do gráfico. O esboço do gráfico é esse, ó.
é uma carinha feliz. Como o meu delta deu positivo, ele vai encostar 2 vezes no eixo do tempo. Lembrando que aqui ele sempre encosta no S0. E essa foi a nossa última questão.